Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou a Andréia Neves, apresentadora do programa Qualitá aqui na Nova Canal 26, trazendo toda semana um conteúdo informativo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nosso convidado é muito especial, parceiro da Qualitá há muitos anos, com matérias excelentes de orientação, o Dr. Hermes Faleiros. Ele é homeopata e nós vamos falar com ele já, que o tema de hoje é a homeopatia nos dias atuais. Voltamos já com o Dr. Hermes. Pessoal, voltamos aqui no estúdio com o Dr. Hermes Faleiros. Ele que é formado pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, residência em pediatria no Hospital Infantil Menino Jesus, graduado em homeopatia pelo Instituto Homeopático François Lamasson. E também, pessoal, nós temos aqui um escritor, né? Ele que é autor do livro Tratando Crianças com Homeopatia. Seja bem-vindo, Dr. Hermes. Eu que agradeço o convite, André. Obrigado. E hoje nós queremos conhecer um pouquinho, né, pessoal? Porque eu já conheci tantas qualidades aqui do Dr. Hermes. Eu quero que conta para nós um pouquinho dessa trajetória, da sua história com a medicina e a homeopatia. Ok. Bom, eu me formei em 1975, sou da primeira turma da Faculdade de Medicina Santo Amaro, né? E essa faculdade, hoje, ela chama Unisa, né, Universidade de Santo Amaro, mas como eu sou da primeira turma, a nossa história é uma história muito bonita, porque a gente teve o nosso grande idealizador da faculdade, foi um psiquiatra, e ele incutiu em nós, nos alunos, né, uma medicina diferente. Tanto que eu e meus colegas de turma, né, a gente deu muito homeopata lá, a maior parte é homeopata, pediatra, porque ele ensinou a gente a amar o ser humano, sabe? Tanto que, assim, o primeiro dia de aula, ele levou pra gente um livrinho do Erich Fromm, que chamava-se A Arte de Amar. Deu um para cada aluno e falou assim, esse livrinho aqui vai ser o livro de vocês lerem 6 anos. São 6 anos da faculdade. E foi uma abordagem diferente da medicina que a gente teve. Aí, no 6º ano, a gente foi liberado para fazer internato em outros hospitais. Eu passei no concurso para fazer internato no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Então, o internato é o 6º ano, né? Eu fiz lá. Ali foi um aprendizado realmente da medicina mesmo, de hospital, né? Aquela coisa
né, a vivência do hospital, do plantão, então ali, pra gente tudo faz parte, tudo essa coisa. E depois, então, eu fui fazer pediatria, que era, na época, a minha vocação, eu tenho até hoje, adoro minhas crianças, meus pacientinhos, né? E que gracinha, os pacientinhos. E o carinho que eles trazem para a gente é uma coisa muito boa, né? Aí eu fiz a residência em pediatria no Hospital Menino Jesus da Prefeitura de São Paulo. Tá. Aí, terminada a residência, tá bom, eu me casei, e morei em São Paulo 3 meses só. A minha esposa era aqui do interior e tal. Ela ficava muito sozinha, dava muito plantão, aquela coisa. Eu falei, não, eu preciso mudar para o interior. Aí apareceu uma oportunidade numa cidade chamada Aguaí, e eu morei lá 6 anos, e eu fiz pediatria lá, fazia pediatria alopática, tudo, mas era muito pesado, porque eu era o único pediatra da cidade, então todo o trabalho de pediatria eu que fazia coisas do arco da velha lá. E aquilo ficou para mim muito cansativo e muito desgastante. Aí chegou um dia que eu falei, nossa, eu preciso arrumar outra coisa para fazer, eu não aguento mais. Eu não gostava da cidade, apesar que as pessoas de lá são ótimas, eu tenho até hoje vários compadres de lá, os amigos de lá continuam tudo, mas assim, eu não gostava da cidade, porque eu gosto muito de cinema, de teatro, de música, lá não oferecia essa parte para a minha vida. Cultura, né? Exato, e como eu trabalhava muito, eu não tinha como, e não era longe de São Paulo, era 200 quilômetros de São Paulo, mas eu não podia ir, porque eu trabalhava muito, não tinha condição. Então, eu acabei me mudando de lá. Não tinha tanta qualidade de vida. Exato. Também, né? Tinha bons amigos, tal, eu fui bem sucedido profissionalmente também. Aí a homeopatia apareceu, né? Eu sei que o tempo aqui é curto, não posso ficar me alongando muito, mas assim, só para resumir, a minha esposa tinha uma enxaqueca muito forte, tá. E na época, você imagina que isso foi em 1979, por aí. Ela tinha uma enxaqueca muito forte e já tínhamos feito todo tipo de tratamento de enxaqueca no sarava. Aí alguém falou para ela, por que você não faz um tratamento com homeopatia, né, para essa enxaqueca? Eu não tinha ideia que era homeopatia, não conhecia. Aí eu falei, que isso, com tanta coisa, né, moderna, para você fazer isso, vai fazer homeopatia, eu mesmo falei. Você mesmo, na época, teve uma resistência. Tive preconceito. Preconceito. É o que eu sofri muito depois aqui, mas olha só. Mas é por isso que eu entendo, né? Aí, eu quero sim, que essa pessoa falou que é bom, não sei o que e tal. E naquela época, olha para você ver, tinha acabado de aparecer o aparelho de tomografia. E eu falei para ela, vamos para São Paulo fazer tomografia. Ela falou, não, esse exame é novo, eu tenho medo de fazer e tal, não quis fazer. E nós fomos fazer uma consulta com o homeopata. E ela sarou da enxaqueca dela, assim, com 2 consultas, ela sarou da enxaqueca dela. Gente. Aí eu falei, bom, isso é muito bom, isso aí eu vou querer saber o que é. Aí conversei com o médico, tal, o médico também muito bom, ele falou, não, tem curso de pós-graduação, tal, você pode fazer tudo. Aí foi aí que eu fui fazer o meu curso de pós-graduação em Ribeirão, no Instituto da Maçom. Tive a sorte de fazer aí, porque o curso que o médico tinha me indicado era em São Paulo, que faz uma escola diferente da que eu faço. Tá. E eu não teria me adaptado àquela outra escola, sabe? Essa de Ribeirão, realmente, ela caiu em cima da minha filosofia de vida, em cima do que eu acreditava em medicina e tudo mais, né? Aí eu fiz o curso de pós-graduação, aí quando eu terminei o curso, o diretor, que era o Dr. Isal Carneiro Soares, infelizmente falecido já, e ele falou para mim assim, você está pronto, e ele vinha aqui em Franca atender uma vez por semana. E ele falou assim, eu sei que você é de Franca, eu vou parar de atender, você vai mudar para lá e vai atender. Aí eu mudei para cá. Então, né? Franca ganhou um presente. Eu ganhei um presente dele também, né? E ele me convidou para dar aula lá no Instituto, né? Então, eu terminado o curso, eu dei aula há 25 anos lá, no curso de pós-graduação. Então, a história, rapidamente, a história é essa. Tem muito para contar, né? Se tivesse mais tempo aqui, a gente ia conversar o dia todo, dar um livro. Mas então vamos falar da homeopatia nos dias atuais, né? A medicina evolui, tanto em tecnologia como em procedimentos, né, doutor? E como que fica a homeopatia, né? Como que entra a opção de tratamento pela homeopatia? Exato, porque é uma coisa interessante, porque hoje você vê, a tecnologia hoje, né, cada dia tem coisas novas e informática, a própria medicina, né, se informatizou, tudo, né? E a homeopatia é um modo de tratar totalmente natural, né? A gente não utiliza, inclusive a gente fala que o processo de fabricação do medicamento ele é pela física e não pela química. Inclusive várias matérias informativas, né, na revista Qualitar falou muito da ansiedade, depressão, exato, tem vários assuntos muito problemas emocionais, por exemplo, psicológicos. A época de hoje, essa pandemia,
Até eu brinco assim, né, que eu não estou tratando tantos pacientes gripados hoje, quanto eu estou tratando de pacientes ansiosos. Então, o objetivo da homeopatia hoje, no mundo tão cheio de tecnologia, é isso. É levar você para uma vida mais natural, uma vida mais saudável, e que sem tanta química, sem tanta... E outra coisa, efeitos colaterais, né? Você pega qualquer remédio alopático, a própria Anvisa obriga a isso, você vai ler lá na bula, se você for ler direitinho, você não tem coragem de tomar. Então, porque tem mais efeito colateral do que efeito bom, né? Até vamos falando dos efeitos, né? Quais que são as matérias-primas para a elaboração dos remédios homeopáticos? Então, como eu disse, vegetal, animal. Então, por exemplo, os vegetais são milhares de plantas de todo tipo aí que são usadas, inclusive plantas venenosas, tá? Porque pelo princípio da homeopatia, acho que eu não posso me alongar muito aqui, mas assim, o remédio ele é hiperdiluído, né, e passa por um processo chamado de dinamização. Então, se você pegar uma planta que é veneno, se você for comer aquela planta ou tomar um chá daquela planta, você pode morrer. Mas quando ela é preparada no princípio homeopático, ela vai ser usada como remédio. E não vai te fazer mal, ela não vai te dar nenhum efeito colateral. Então, assim, a primeira matéria-prima são as plantas, a segunda são os minerais. Então, a gente tem remédio feito de cálcio, de fósforos, né, arsênico e vários outros minerais que existem aí. E a outra matéria-prima são os animais, que a gente tanto utiliza animais inteiros, como a gente usa a abelha inteira para fazer um remédio. O remédio que chama Apis mellifera, ele é feito da abelha. Como utiliza excreções de animais, como veneno de cobra, a gente usa para fazer remédio. Existe uma tinta que é a sépia, né, que é o calamar, ela solta uma tinta marrom, que ela solta no mar. Então, isso é usado também para fazer o remédio, que chama sépia, né? Então, basicamente são esses três reinos que a gente faz os remédios. E existem alguns outros tipos, que são chamados nosódios, que são feitos então de material da própria pessoa, muitas vezes, ou então de outros tipos de coisa. Por exemplo, se eu tenho uma criança que ela é alérgica a pó domiciliar, poeira domiciliar, então a gente manda a mãe colher a poeira da casa dela e a gente faz o remédio dessa poeira. Aqui pelo processo de dinamização, porque o princípio da homeopatia é assim: o semelhante cura o semelhante. Esse é o princípio básico da homeopatia. É o princípio, né? E esse é que assimilia-nos curentur, né? E aí você pegando a poeira da casa da criança, dinamizando, fazendo o processo homeopático, a criança toma um remedinho lá e ela vai ficar livre dessa alergia, ela vai sarar da alergia. Pessoal, a gente tem tanto que aprender com o Dr. Hermes sobre homeopatia, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o Dr. Hermes. E antes disso, pessoal, eu gostaria de deixar um recadinho para você que perdeu o seu plano de saúde, não está conseguindo agendar as suas consultas e exames pela rede pública. A Benevida Saúde, você pode agendar a sua consulta na mesma semana ou até mesmo no mesmo dia. Inclusive, pessoal, o exame da Covid-19. A Benevida tem parceria com os maiores laboratórios da América do Sul, trazendo muito mais agilidade, qualidade e rapidez para você. Então, a Benevida Saúde fica na rua Estevão Leão Borrou, 1831. Você pode agendar também pelo WhatsApp 9967-9911. Benevida Saúde. Hoje, como nunca, imunidade é tudo. É a defesa do nosso organismo contra os antígenos que atacam nossa saúde. Para enfrentá-los, você precisa de dosagens adequadas de vitaminas e minerais. Você precisa de Cronovit Imune. Proteja-se. Cronovit Imune. Uma cápsula todo dia para viver com saúde dia após dia. Uma exclusividade Droga Farma. Você tem dor nas costas? No quadril?
ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Pessoal, voltamos aqui com o Dr. Hermes Faleiros. Dr. Hermes, tem uma pergunta também que eu sempre já ouvi falar muito sobre os mitos, né? Ligados assim à religião, a própria mídia também, exato, né? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, né? Exato, a homeopatia sempre foi cercada de muito mito, porque na história da homeopatia, né, desde que ela foi descoberta por Hahnemann, isso há 200 e tantos anos, né, ela foi sempre envolta numa aura de misticismo, de uma série de coisas assim, e foi lá na França que caiu esse envolvimento da homeopatia com o misticismo, porque naquela época, imagina, em 1700 e pouco, né, misturavam com alquimia, com um monte de coisa, e não tem nada a ver. Aí os franceses desmistificaram a homeopatia, né? Mas ficou vamos dizer, uma linha, né, um pessoal que foi para os Estados Unidos, e lá eles mantiveram essa associação da homeopatia com esoterismo, com coisas desse tipo. Então, por isso que eu falo hoje, a homeopatia tem basicamente duas linhas. A linha que é chamada unicista, que é essa mais filosófica e mais direcionada para essa parte esotérica, e a nossa linha, que é a linha francesa, ou outros chamam de pluralista, que é clínica, basicamente clínica, que é a linha que eu faço. Tá. Eu comentei com você antes que se eu não tivesse feito o meu curso em Ribeirão Preto, eu não seria homeopata. E a mídia também, às vezes publica alguma coisa, né, doutor? Olha, denegrindo a imagem da homeopatia, muito, colocando até em xeque, né? Exato, de tempo em tempo aparece. Teve uma época que a Folha de São Paulo, eu deixei de assinar a Folha de São Paulo por causa disso. Porque todo artigo da Folha de São Paulo sobre homeopatia era tendencioso e falava mal da homeopatia sem nenhum tipo de respaldo científico nem nada. Hoje nós temos a Associação Brasileira de Homeopatia, que está sendo, o diretor dela é um cara muito bom, e ele sempre rebate quando tem algum tipo de coisa assim. Os anteriores não ligavam muito não. Ele vai lá e rebate e traz provas e tudo mais, porque o grande mito hoje em dia que a mídia traz é que a homeopatia teria efeito placebo. O efeito placebo é aquele efeito assim, por exemplo, eu te dou uma aguinha só, falo para ela, toma essa água, que essa água é ótima para dor de cabeça. E você sai da dor de cabeça. Porque você acreditou na minha palavra, não no remédio. Né? Eu falei, é um remédio que não tem inócuo e você se curou com ele. Mas não curou nada, daqui a pouco sua cabeça vai doer de novo. Né? E eles comparam a homeopatia com isso, com placebo. Por trabalhos como os trabalhos foram feitos. E não tem nada a ver. A homeopatia hoje tem trabalhos comprovados que realmente funciona. Portanto, eu falo assim, se fosse placebo, por exemplo, se você vai no meu consultório com dor de garganta, e a homeopatia, tudo é muito direcionado. Por exemplo, se você tem dor de garganta do lado direito, o remédio é um. Se você tem do lado esquerdo, o remédio é outro. Se fosse placebo, você está com o lado esquerdo e o lado direito, tanto faz, eu te dava água, então dava um glóbulo inerte, e falava, não, toma que vai estar a dor de cabeça. Você sararia a dor de garganta, se fosse placebo. Mas se você está com dor de garganta do lado esquerdo, eu te dou o remédio do lado direito, não vai sarar. Não vai sarar, é verdade. Então, e tem alguma... prova aí que não é placebo. E tem alguma contraindicação? Né, contraindicação não existe. O que existe realmente são às vezes pessoas, umas que não respondem bem à homeopatia, não por contraindicação, que o remédio fez mal, não é nada disso, é porque ela própria, o organismo dela muitas vezes, não está em condições de responder ao tratamento homeopático.
Porque para que a gente tenha resposta boa com a homeopatia, a gente depende muito da nossa resposta do organismo, a resposta imunológica, é o que a gente chama da energia vital. Então a gente tem que estar com isso daí, ela equilibra a energia vital, mas a gente tem que estar com essa energia vital em condições de responder. Então, por exemplo, uma pessoa que está tomando corticoide, o corticoide ele é um imunossupressor. Então ele faz com que a sua resposta imune ou diminua muito ou até zere. Então não vai responder homeopatia, ou não vai responder bem. Uma pessoa em quimioterapia é a mesma coisa. Tá? E, então, assim, não é que seja contraindicado, é que talvez não vá atuar nessas pessoas. Né? E pessoas, por exemplo, muito idosas, que tenham também alguma doença terminal, coisa assim, a gente sabe, como homeopata, que não deve dar aquilo que a gente chama do remédio de fundo daquela pessoa, porque ele vai estimular muito a energia vital daquela pessoa, ela não tem mais energia vital para ser estimulada. E muitas vezes a homeopatia pode até, vamos dizer assim, antecipar até a morte da pessoa. Por isso que eu digo sempre isso, a homeopatia tem que ser receitada por médico. Por médico. Porque tem muita gente aí que não é médico que receita, e acontece, e pode acontecer. Eu já cuidei de casos que foram no meu consultório complicados, porque estava tomando remédio aí receitado por outras pessoas, e não, graças a Deus, não de morte, mas de complicações. Né? Então, tem que ter esse conhecimento. Se você está com uma doença terminal, você está muito idoso, então pode tomar homeopatia sim, mas jamais o seu simílimo, jamais o seu remédio de fundo. E outra coisa, como o doutor acabou de falar para nós aqui, pessoal, procura um especialista, um médico, com receita, com orientação, né, doutor, que pode, lógico, pode prevenir, só o médico vai saber se esse medicamento vai dar resultado para você ou não, como ele acabou de nos dizer. E tem efeito colateral, doutor Hermes? Então, não tem efeito colateral. O remédio, quando você ingere o remédio, ele não vai te dar, não tem alergia, não tem efeito colateral, não tem nada. Mas tem uma situação, por isso que eu falo, tem que ser médico para prescrever, porque é o que a gente aprende lá, que chama-se agravação homeopática, que não é um efeito colateral, mas é uma piora inicial da doença, que não é todo mundo que tem, e não é toda doença que acontece, mas muitas vezes você toma um remédio, a hora que você começa a tomar, você piora, e depois você vai melhorar. E aí, é o que eu falo para o meu paciente, eu sou muito disponível, liga para mim, passa o WhatsApp, porque a pessoa, nossa, eu estava com uma... E geralmente é problema de pele que dá isso. Eu estava aqui com uma alergia e tal, eu tomei o remédio e piorei. Então é um ótimo sinal que você está sarando. Chama-se agravação homeopática, porque piora mesmo. Entendi. Mas você tem que saber lidar com isso. Então, então é o profissional, né, habilitado para prescrever o remédio homeopático. Porque não é um efeito colateral, mas é uma coisa, fala, nossa, mas eu fui tomar um remédio e eu piorei, eu estava com uma diarreia, de repente a diarreia piorou no primeiro dia, né? Isso acontece no primeiro dia. Então é assim, você tem que saber o que fazer. Então a homeopatia às vezes não tem um efeito em alguns casos, né? Que são como o senhor acabou de nos explicar. As pessoas que estão imunossuprimidas, né? Isso, são outros tipos de patologias também. Nas doenças autoimunes, por exemplo, tem pacientes que respondem muito bem e tem pacientes que não respondem bem. Mas agora, contraindicação realmente não existe. Não existe. Tá, e a homeopatia, doutor, trata as doenças infecciosas? Sim. A gente tem, eu como trato adultos e crianças, mas eu trato muita criança, né? A minha clientela, grande parte é criança. E criança vive tendo amidalite, né? Que é infecciosa, por streptococcus. Quem não teve daquela criança? Tudo. E gripe, resfriado, que são tudo doenças infecciosas, trata sim. E sem o uso do antibiótico, que é a grande vantagem. Que a gente consegue tratar uma amidalite sem usar o antibiótico, aí que entra outro mito que você falou nos mitos. A homeopatia demora para fazer efeito, muito pelo contrário. A criança está com uma amidalite ali cheia de pus, né? Começou a tomar o remédio homeopático, ela tem febre só naquele dia, no outro dia já vai estar sem febre, daí 3 dias as placas de pus já caíram. Muito antes do que o antibiótico demoraria 7 dias, outros demorariam 10 dias e tudo mais, né? Então o efeito é bem mais rápido, então trata. Agora, tem limitações? Tem. Por exemplo, eu jamais vou tratar uma meningite meningocócica, que é uma doença altamente letal. E que tem, assim, se não é letal, traz grandes efeitos colaterais, utilizando só a homeopatia. Isso seria imprudência da minha parte e seria irresponsabilidade da minha parte. E é de uma bactéria altamente invasiva. Então, esse tipo de infecção a gente não vai tratar. Mas as amidalites, as rinites, as faringites, sinusite é uma maravilha o resultado. Muitas alergias. Alergias também, né? Que não é infecciosa, mas responde bem. Então, é o que eu falo, volto a dizer,
Tem que saber, o médico tem que saber. Mas vai na farmácia, não, está com a febrinha, isso aqui e tal, de repente é meningite. Sabe? E olha o Covid, né? Eu falo, o Covid é uma... em relação à homeopatia, em relação ao Covid, né? O Covid é uma pandemia, uma epidemia totalmente sem padrão. Né? Cada pessoa faz um sintoma diferente e na homeopatia a gente trata muito a epidemia. Só que a gente precisa, para tratar a epidemia, de o que a gente chama de gênio epidêmico. O gênio epidêmico é a gente faz uma pesquisa e vê qual o remédio homeopático que tem os sintomas daquela epidemia na sua patogenesia, o que ele vai tratar. E geralmente aquele único remédio trata todos os pacientes com essa epidemia. No caso, sarampo, tem o morbilino, que é do sarampo, a catapora tem o varicelino, cada um tem o seu. Desse corona, a gente não consegue achar o gênio epidêmico, porque não tem padrão. Ele não tem. Realmente. Cada pessoa é de um jeito, um perde o olfato, outro perde o paladar, outro tem problema pulmonar, outro tem diarreia. Então não dá para fazer. Uma doença assim, ainda vão se descobrir muito a respeito da Covid. Então por isso que até a vacina está difícil, né? Então por isso. Então a gente tem esse problema com alguns tipos de doença infecciosa. E epidemia, eu já tenho tratado bastante pacientes com Covid. Crianças principalmente, a gente tem conseguido manter o tratamento só homeopático mesmo, sem precisar de entrar com outro tipo de coisa. Os adultos, como são de grupo mais de risco, ou pessoas de grupo de risco, não, a gente tem que entrar com tratamento alopático concomitante. O que não impede de dar a homeopatia junto. Nossa, a minha vontade hoje é ficar horas e horas conversando com o Dr. Hermes, mas nosso tempo aqui está acabando. Dr. Hermes, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui a respeito desse momento mesmo que nós estamos passando? Sim, eu acho que a gente... eu acho que a nossa geração nunca passou por um momento tão difícil, né? Em todos os aspectos, né? Aspectos de saúde, financeiro e tudo mais. Então, eu acho que é hora, né? Primeira, você pediu uma mensagem, a primeira coisa, acho que a gente deve voltar mais para Deus, sabe? A gente não pode esquecer que Deus parece que foi esquecido em muitos aspectos aí, e de repente talvez essa pandemia seja uma cutucadinha que Ele está dando aqui na gente. Eu acredito nisso também. Para a gente voltar, sabe, a ter a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa toda, porque isso é muito importante. Dr. Hermes, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje no programa Qualitar, trazendo esse conteúdo tão rico. E olha, pessoal, eu vou trazer o Dr. Hermes mais vezes aqui, porque nós temos muito que falar, sobre homeopatia. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Pessoal, e confira essa matéria no nosso canal do YouTube, a entrevista completa, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso site também, www.revistaqualitar.com.br. E eu espero você.